Paz do Senhor, teólogos, professores, alunos, estudantes das Sagradas Letras. Chegamos ao coração pulsante da fé cristã. Se nas lições passadas contemplamos a paternidade de Deus Pai, hoje nossos olhos se voltam para aquele que é o rosto visível do Deus invisível. O tema da lição 5 é o Deus Filho. A pergunta que Jesus fez em Cesareia de Filipe continua ecoando pelos corredores da história, das universidades e das EBDs. E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16 e 15. Dessa resposta depende a sua eternidade. Se Jesus for apenas um grande mestre moral, como dizem os liberais, estamos perdidos, pois seus padrões são inalcançáveis. Se ele for apenas um anjo exaltado, como dizem as seitas arianas dos Testemunhos de Jeová, estamos então condenados, pois nenhuma criatura pode expiar os pecados de outra criatura. Se ele for apenas um espírito iluminado que não tem corpo real, como diziam os gnósticos, estamos mortos, pois não houve sangue derramado. Mas apoiado na rocha das Escrituras, na ortodoxia dos concílios de Nicéia e Calcedônia, nós declaramos hoje, ele é o Deus Filho, coigual, coeterno e consubstancial ao Pai. O grande teólogo Karl Barth chamava a encarnação de o escândalo da particularidade. O Deus que enche o universo se fez um embrião no ventre de uma virgem judia. O infinito tornou-se finito, sem deixar de ser infinito. Nessa aula magna, vamos navegar por 4 oceanos teológicos. Primeiro, a pré-existência, o Filho antes do tempo. Segundo, a encarnação, o milagre da kenosis e a união hipostática. Terceiro, a obra, os ofícios de Cristo. E quarto, a exaltação, o Rei que virá. Preparem suas anotações, porque vamos entrar nos Santos dos Santos da teologia. Primeira parte, então, a eternidade do Logos, contrário e o tempo. Vamos começar antes que o relógio do universo começasse a contar os segundos. Vamos para João 1:1. Prólogo joanino. No princípio era o verbo. João usa o termo grego logos. Para a filosofia grega, o logos era a razão impessoal que ordenava o cosmo, uma força organizadora. Para os judeus, era o Dabá Yavé, a palavra de Deus, a força criativa que disse, haja luz. João funde os dois conceitos e os explode. O logos não é uma força, é uma pessoa. A gramática grega aqui é vital e o verbo estava com Deus. Pros, ton, theon. A preposição pros indica face a face, comunhão íntima e distinta. E o verbo era Deus, theos em hologos. Aqui refutamos a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, que diz um Deus. O termo grego usado aqui, confirmado por todos os gramáticos da língua grega de todos os tempos, confirma, ele possui a mesma essência qualitativa do Pai. E em segundo lugar, está a geração eterna do Filho. Jesus não foi criado, ele foi gerado, monogênese. Mas cuidado, não é uma geração biológica com início no tempo. Orígenes e depois Santo Agostinho explicaram a geração eterna. Pense no Sol e nos seus raios. No momento em que o Sol existe, os raios existem. Os raios vêm do Sol, mas são tão antigos quanto o Sol. Nunca houve um momento em que o Sol estivesse sem a sua luz. Assim é o Filho em relação ao Pai. Como diz o Credo de Nicéia, em 325 d.C., Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. A batalha de Atanásio contra o mundo mostrou que precisamos parar aqui para honrar a história. No século IV, o presbiteruário começou a ensinar que houve um tempo em que o Filho não existia. Essa heresia se espalhou como câncer. Deus levantou um gigante chamado Atanásio de Alexandria. Ele foi exilado 5 vezes por defender a divindade de Cristo. Ele cunhou a frase Atanásio contra Mundum. Atanásio
contra o mundo. Atanásio argumentava em sua obra sobre a encarnação: se Cristo fosse uma criatura, adorá-lo seria idolatria. E nenhuma criatura pode unir o homem a Deus. Somente aquele que é o próprio Deus poderia transpor o abismo infinito e nos salvar. Para Atanásio e os pais da igreja, a divindade de Cristo não era um detalhe teológico, era a garantia da nossa salvação. Em terceiro lugar, vamos pensar nas teofanias do Antigo Testamento, ou a pré-existência de Cristo vista nas teofanias ou aparições de Deus no Antigo Testamento. Quando Abraão almoça com o Senhor, quando Josué vê o príncipe do exército do Senhor, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego veem o quarto homem na fornalha, tanto a teologia reformada e pentecostal concorda. Estas são cristofanias, é o Filho, o Verbo, visitando a história antes de vestir carne humana. Ele é o agente da criação, conforme está em Colossenses 1:16. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui entra uma parte importante, a encarnação e a união hipostática de Cristo, o mistério dos séculos e a voz dos concílios. Aqui chegamos ao ponto central da história humana, Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E aqui nós vemos a kenose, o esvaziamento. A carta aos Filipenses 2:7 diz que ele a si mesmo se esvaziou. Isso gerou muitos debates. O que ele esvaziou? Ele não esvaziou sua divindade. Se ele deixasse de ser Deus por um segundo, o universo colapsaria. Ele esvaziou a sua glória e abriu mão do uso independente de seus atributos. Ele velou a glória. O rei se vestiu de escravo, como dizia Calvino. A divindade ficou escondida sob a carne, mas nunca anulada. E aqui entra uma segunda verdade, que é o milagre da concepção virginal. A biologia diz que a vida humana vem de um gameta masculino e um feminino. A teologia diz que o Deus Filho entrou na matriz humana sem a participação de um varão. Por quê? Primeiro, para cumprir a profecia, Isaías 7:14. Segundo, para interromper a cadeia do pecado original herdada por Adão. O Espírito Santo sombreou Maria, foi um ato criativo, ex nihilo, dentro do útero dela. Terceiro, é a definição de Calcedônia em 451 depois de Cristo. E a guerra dos termos, como explicar que Jesus é Deus e homem. Muitos erraram aqui. Apolinário, Nestório, Eutiques. A igreja se reuniu em grandes concílios para proteger a verdade. Então vamos aprofundar o que eles disseram. O concílio de Nicéia, em 325, usou o termo homousios. Aqui a guerra teológica foi travada por uma letra grega, iota. Os arianos queriam o termo homousios, de uma substância semelhante. A igreja ortodoxa bateu o martelo no termo homousios, da mesma substância. Jesus não é apenas parecido com Deus, ele é da mesma substância divina do Pai. O concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo, usou o título Theotokos. Nestório ensinava que Maria era a mãe apenas do Cristo humano, dividindo Jesus em duas pessoas, uma divina e uma humana. Cirilo de Alexandria levantou-se como leão e o concílio declarou que Maria é Theotoxo, portadora de Deus. Atenção, isso não diviniza Maria, mas afirma que aquele que estava no ventre dela era, desde a concepção, o próprio Deus. O bebê da manjedoura era o ancião de dias. O concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo, usou a união hipostática. Finalmente, para calar todas as heresias, Calcedônia produziu a definição magistral que sustentamos até hoje. Jesus Cristo é uma pessoa hipostasis, com duas naturezas. Ele é vero Deus, verdadeiramente Deus, com todos os atributos divinos, onipotência, onisciência, e ele também é vero homo, verdadeiro homem,
com corpo, alma, mente e vontade humanas. Essas naturezas estão unidas. Primeiro, sem confusão. Ele não virou um híbrido, sem mudança. O divino não virou humano e nem o humano virou divino. Sem divisão. Não são duas naturezas, é um Cristo, sem separação. Isto é vital. Se ele não fosse homem, não poderia sofrer por nós. Se ele não fosse Deus, seu sofrimento não teria valor infinito para salvar a todos nós. Outro ponto importante são os atributos e a impecabilidade de Jesus. Vamos olhar agora para a vida dele nos evangelhos sobre a luz dessa dupla natureza. Primeiro, a humanidade real, isto contra os gnósticos e os docetistas que diziam que Jesus era um fantasma. Mas a Bíblia mostra que ele teve fome, Mateus 4, ele teve sede, João 19, ele dormiu de cansaço, Marcos 4, ele chorou, João 11, ele sangrou, ele assumiu a nossa humanidade completa, exceto no pecado. Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, escreveu A Caminho do Martírio. Ele é o médico carnal e espiritual, feito e não feito, Deus na carne, vida verdadeira na morte, e de Maria e de Deus. Isso mostra a divindade inegável ao mesmo tempo. Ele agia com as duas prerrogativas exclusivas do Avé do Antigo Testamento. Primeiro, a autoridade sobre a lei. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Segundo, a autoridade sobre o pecado. Os teus pecados estão perdoados. Os fariseus sabiam, só Deus perdoa pecados. Terceiro, a aceitação de adoração. Um anjo ou um profeta rasgaria as vestes se fosse adorado. Jesus aceitou a adoração de Tomé, Senhor meu e Deus meu. E também dos leprosos. E aqui ressaltamos uma outra questão, a impecabilidade. Jesus poderia pecar? Aqui surge uma questão teológica profunda. Jesus poderia ter herdado o pecado, teoricamente, por causa da sua natureza humana. O texto diz que ele foi tentado em tudo. A tentação foi real e não um teatro. Mas por sua natureza divina, pela união das naturezas, ele era impecável. Como era a expressão latina que os pais antigos usaram? Non posse peccare, não podia pecar. A sua vontade humana estava tão perfeitamente submissa ao Espírito e à sua natureza divina que o pecado não tinha gancho nele. Ele é o segundo Adão que venceu onde o primeiro caiu. A quarta ênfase que queremos dar nessa lição é a obra do Filho como profeta, sacerdote e rei. A teologia reformada resume a obra de Cristo no munus triplex, ou o tríplice ofício, o profeta supremo que Moisés prometeu. O Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor. Jesus, o profeta, dizia, em verdade, eu vos digo. Ele não apenas traz a revelação, ele é a revelação. Ele é a exegese do Pai. Quem vê a ele, vê o Pai. Ele é o sumo sacerdote eterno. O texto de Hebreus é a chave aqui. No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia o sangue de animais repetidamente. Jesus é o sacerdote e, ao mesmo tempo, a vítima, o cordeiro. Ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Ele entrou no tabernáculo celestial e ele vive sempre para interceder por nós. Ele operou a expiação vicária, substitutiva e penal. Ele pagou a pena da lei. Ele satisfez a justiça divina. Tertuliano, o pai da teologia latina, foi o primeiro a usar o termo substância e pessoa, enfatizando que somente o sangue de um Deus-homem poderia lavar a mancha infinita do pecado humano. O Rei dos Reis foi crucificado sob a placa Rei dos Judeus. Mas ele ressuscitou, declarando, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Hoje, ele reina à destra do Pai. O reino já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. Ele voltará
não como o carpinteiro de Nazaré, mas como o cavaleiro branco de Apocalipse 19, com os olhos como chama de fogo, para julgar as nações. E isso nos leva à nossa conclusão devocional. Concluímos esta jornada teológica, mas a jornada espiritual apenas começa. Estudar o Deus Filho não é um exercício intelectual para inflar o ego, é um motivo para dobrar os joelhos. Nós vimos que ele é o Logos eterno, a razão de tudo existir, defendido com sangue por Atanásio e os pais da igreja. Vimos que ele desceu abismo de humilhação da encarnação para nos buscar, conforme definido em Nicéia e Calcedônia. Vimos que ele uniu o céu e a terra na sua própria pessoa. E a mensagem é clara: não há salvação em nenhum outro nome. Fora da cristologia ortodoxa, só existem ídolos mentais. O Jesus do Espiritismo não salva. O Jesus dos políticos não salva. O Jesus dos filósofos não salva. Só o Jesus da Bíblia, o Deus homem, o Cordeiro e o Leão, tem o poder para justificar o pecador. Que esta aula não produza apenas anotações em seu caderno, mas adoração em seu espírito. Como diz o autor aos Hebreus, adorem-no todos os anjos de Deus. Se os anjos o adoram, quem somos nós para sermos indiferentes? Glorifiquemos ao Filho para a glória do Pai, no poder do Espírito Santo. Nossa oração é que o Senhor Jesus, o Deus Filho, que nós cremos na sua divindade e na sua humanidade e no seu sacrifício perfeito, renova em cada um de nós a visão da glória eterna. Deus abençoe vocês.